Olá pessoal, aqui é Eduardinho. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre IPOs. A gente fez uma explicação do que são os IPOs, de uma possível estratégia de investimento em IPOs. Depois a gente fez um vídeo com estatísticas de IPOs. Ficou faltando, e seria até bem fácil fazer, tirar uma estatística do primeiro dia de negociação dos IPOs lá fora. Mas como vocês podem ver aqui, a flipagem, é comprar para vender no primeiro dia de negociação, reservar lá fora, é muito lucrativo. Eu poderia até tirar aqui uma média e vocês veem que nem preciso aqui de tirar a média. Visualmente você vê que lá na Nasdaq está muito lucrativo reservar para vender no primeiro dia. O que acontece? Primeiro dia de negociação. O problema é que nós brasileiros, não que eu saiba, não temos como fazer uma reserva lá fora, nos IPOs nos Estados Unidos. Então você teria que comprar no primeiro dia para vender no 30º dia. Aparentemente, apenas alguns casos que não, mas na maioria dos casos ainda haveria um ganho sim, tá bom? De negociação, ainda tem um ganho entre o primeiro dia e o primeiro mês, desculpe. Mas também não tirei essas estatísticas. E por que eu não tirei essas estatísticas? Eu vi que a série, assim como todos os vídeos aí, desde a retomada do canal, eles não estão atraindo o público. Então acho que estatística não é um tema aqui muito interessante para o pessoal. E eu vou me adaptar à demanda, tá? Então eu não acho que vocês deveriam achar algo importante ou interessante, eu não acho nada. Então, se não faz parte da demanda, eu vou me adaptar à demanda. Então nosso canal vai passar aqui por uma reformulação de conteúdo e eu volto na semana que vem com uma nova proposta, tá bom? Mas como dito, com esses dados dá para ver muito claramente que tem valido a pena reservar no IPO e vender no primeiro dia de negociação. Isso falando lá fora, aqui no Brasil não é muito diferente. O que eu aconselho, se alguém puder investir lá fora dessa maneira, a minha corretora lá fora, por exemplo, falou que é para eu adquirir, eu perguntei como investir em IPO, eles falaram adquira no primeiro dia de negociação, ou seja, a resposta não é uma resposta, isso não é participar do IPO. Mas o que eu tenho que comentar aqui com vocês? De uma possível bolha, tá? Se eu já comentava de uma bolha antes do Covid, imagine agora que a Bolsa Americana, os mercados em geral, se recuperaram como um foguete desde o Covid. Mas o que são sinais de uma bolha? Olha só, essa empresa é só um exemplo, tá? Fora os SPACs, eu posso fazer um vídeo aqui depois sobre SPACs, que as pessoas captam dinheiro em um IPO para depois adquirirem empresas com esse dinheiro captado. E às vezes a pessoa investe e nem sabe o que vai ser adquirido. Então é um cheque em branco, é uma coisa, um instrumento que eu considero absurdo, mas que existe lá nos Estados Unidos e estão captando bilhões e bilhões de dólares. É algo aterrorizante. Mas vamos lá, a Coinbase, que é uma corretora de criptomoedas, vai abrir o seu capital. E qual é o que eu tenho a dizer sobre isso? Qual que é o problema? Ela vai ser avaliada, ela foi avaliada em mais de 100 bilhões de dólares o valor dessa empresa. E por que há aqui um sinal
de bolha. A receita dela em 2019 foi 470 milhões de dólares. E em 2020, por causa da alta do Bitcoin, dobrou e foi para 1 bilhão de receita. 1 bilhão. Em 2019 ela teve prejuízo e em 2020 ela teve 300 e poucos milhões de lucro. E ela está sendo avaliada em 100 bilhões. Seriam necessários 100 anos para ela adquirir essa receita de 100 bilhões. E para o lucro seriam necessários 333 anos para que ela tivesse um lucro, se pagasse esse preço de 100 bilhões com o seu próprio lucro. Então ela está sendo negociada a um preço por lucro de 333 vezes. O que eu acho muito alto, tá? Não só ela, várias empresas. Então estão considerando aí que o preço do Bitcoin não vai cair, que o preço do Bitcoin vai continuar subindo a galope, que um monte de expectativas positivas, e esse é o sintoma principal de uma bolha. A principal característica da bolha é essa. Naquele momento, igual o Brasil em 2007, antes da quebra da bolsa, a crise de 2008, quando as mineradoras, o minério de ferro estava sendo projetado a um preço incrivelmente alto para os próximos anos, sendo que em 2008 ele, por causa da crise, caiu e não chegou a nenhuma fração daquilo que era a projeção do preço de minério feita em 2016, 2017 para os anos seguintes. Então, se você tiver uma queda no preço, no valor do Bitcoin, como que essa Coinbase vai manter esses 100 bilhões de valuation? Eu acho impressionante uma empresa ter 1 bilhão de receita e valer 100 bilhões, tá? Então você tem que projetar um crescimento descomunal para que isso ocorra. Então qual seria a minha estratégia, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, para IPOs? Então a venda no curto prazo, tá? Então eu participaria de reservas, sim. Venderia no primeiro dia se tivesse um lucro exorbitante. Se não tivesse um lucro exorbitante, seguraria 30 dias e aí venderia. E não ficaria exposto, tá? O meu objetivo hoje é reduzir exposição em bolsa, manter em bolsa somente um capital que eu vou alocar especulativamente. Então, eu estou saindo das minhas posições de buy and hold e mantendo só posições especulativas. Esse é o meu projeto. Na verdade, eu comecei apenas a sair e vou sair nos próximos meses, 2, 3 meses. Eu pretendo tirar aí 70% ou 80% do que eu tenho hoje de ações na bolsa. A bolha não é tão característica aqui no Brasil, mas é lá fora, e ela explodindo lá fora tem reflexos aqui. Então não dá para falar que hoje no Brasil a gente tem uma bolha, mas a gente não está sozinho no mundo. Então é por isso que eu acho interessante participar de IPOs, mas com esse olhar, como eu disse, um olhar especulativo de curto prazo, tá bom? Voltamos na semana que vem com uma nova proposta para o canal. Um grande abraço a todos vocês.